Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai trazer um trabalho em patchwork. Como eu falei no vídeo anterior, a gente já estava preparando alguma coisa com o tema natalino. Então, hoje nós vamos fazer dois tipos de patchwork. Este tradicional, que é com caseadinho, né? Não vai precisar de máquina, nós vamos fazer ele na mão. E o outro, nós vamos usar o termocolante definitivo, que não tem necessidade de fazer o acabamento no caseado. Tá? Mas mesmo assim, quem gosta de fazer o acabamento, para ficar aquele acabamento do patchwork, pode fazer, mas ele não necessita fazer aquele acabamento no caseado. Nessa aqui, a gente fez um acabamento com stencil, né, para dar uma profundidade e realçar o desenho. E essa aqui, a gente fez só o caseadinho. E a gente fez uns acabamentos em tinta de tecido para realçar o rostinho do Papai Noel. Tá? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de 20 centímetros de termocolante, ou do definitivo, para quem quiser fazer do definitivo, ou da intertela normal, aquele termocolante normal, que vai precisar do caseado, tá? A gente vai precisar também 20 centímetros de tecido vermelho para touca, 10 centímetros de tecido branco para fazer um bigode, cabelo e os acabamentos da touca, 10 centímetros de tecido verde para fazer as mãozinhas e 7 centímetros de tecido cor de pele já é o suficiente para fazer o rostinho e o nariz. Tá? Então, a gente vai começar a riscar. E os riscos, os moldes para fazer esse Papai Noel vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? É só vocês clicarem para imprimir. Ele já vai estar em tamanho original, ele vai estar assim, todo desmontado, já prontinho, já descrito quantas vezes que vocês têm que cortar, qual cor que é. E também vou deixar para vocês montarem ele, tá? Para saber posicionar certinho. Ele no tamanho real também, ó. Ele vai estar disponível assim, ó, em 2 folhas. Aí, vocês vão posicionar certinho e unir as 2 folhas, né? Pra gente poder montar o Papai Noel e começar o bordado. Então, agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é riscar o molde no termocolante, tá? Então, primeiro, eu vou fazer no termocolante que precisa o caseado, tá? Então, o termocolante que precisa caseado, vocês vão ver que tem um brilho de um lado, ó, pontinhos brilhosos, que é onde fica a cola que vamos colar no tecido, e o outro lado vai ser o papel onde a gente vai riscar. Então, a gente vai posicionar o nosso termocolante com a parte que tem a cola, a parte que tem o brilho para baixo, tá? Só que lembrando, ó, eu coloquei aqui essa parte do rosto dentro da touca, tá? Então, essa parte do rosto a gente vai ter que riscar fora da touca. Eu fiz assim para economizar, para vocês poderem imprimir numa folha só. Então, colocamos aqui, né? Lembrando de novo o brilho para baixo, a parte do papel para cima. E a gente vai riscar todas as peças do nosso molde. Então, agora eu cheguei na parte do rosto, que eu falei, ó, lembrando que tá dentro da touca, a gente vai mudar. Então, a gente vai mudar pra fora e riscar somente o rosto agora. Certo? Não tem necessidade de recortar os moldes pra riscar por cima, que vocês viram que foi bem fácil a gente colocar o termocolante por cima e somente riscar. E também não tem necessidade porque esse risco já tá espelhado, tá? Ele já vai ficar na posição certa pra gente depois colar na toalha. Então, agora a gente vai precisar do ferro de passar pra gente colar nosso termocolante nos tecidos, tá? Enquanto o ferro esquenta, a gente vai desmembrar o nosso termocolante.
pra gente colar cada cor na sua cor. Ó, por isso eu coloquei as cores aqui no molde, ó. Porque cada cor nós vamos colocar na cor de tecido, ó. O branco é o bigode, a bola da touca. As duas partes do cabelo. E lembrando, eu tinha esquecido aqui da partezinha de baixo da touca que vai se encontrar no risco, tá? Que a gente vai usar pra montar ele. Ele vai estar ali em cima, a gente corta uma vez ele também. Aí, colocamos, vamos posicionar aqui de novo, pra riscar ele. Lembrando que para desmembrar, a gente não corta a rente na linha que a gente fez com a caneta, porque a gente vai precisar dessa linha pra gente recortar depois o tecido, tá? Por isso que eu tô deixando essa margem ali. Aí, a cor pele vai ser o rosto. E a bolinha de nariz. A cor vermelha vai ser a touca. E a cor verde, as duas mãos. Agora, vamos pegar o tecido que a gente vai usar. Peguei meu tecido vermelho, eu vou só tirar as toalhas aqui de baixo. Coloquei um paninho pra gente poder passar o nosso tecido com o termocolante. Só que agora, ó, esse é o lado certo do meu tecido. Eu vou virar ele pra baixo e vou trabalhar com o meu termocolante no avesso do tecido. Então, eu vou pegar meu termocolante que a gente riscou, ó, e vou botar nessa posição. Aonde eu risquei vai ficar virado pra cima. Eu vou ficar vendo a parte riscada, a parte da caneta do tecido. Então, com o ferro de passar, sem vapor, tá? A gente passa pra ele poder colar. Ó, passamos, ele colou no tecido. Vamos fazer isso com todas as peças. A parte do rosto. Lembrando, ó, a parte certa do tecido para baixo, o avesso para cima. Agora, a gente posiciona o nariz. Aí, eu vou colocar ele todo bem pertinho, pra gente economizar o tecido, pra gente poder usar esse restinho de tecido no outro com o termocolante definitivo. Ó, colado também. Agora, pegamos o verde. Como esse meu verde, eu tô trabalhando um verde liso, sem estampa, ele não tem lado, tá? Pode trabalhar qualquer lado. Vou posicionar as duas mãos, passo também. Mais uma vez, lembrando, gente, que a parte onde a gente riscou sempre pra cima, a gente tá sempre vendo a parte riscada.
E agora, por último, a cor branco. Esse também, ó, esse vai ter estampa. Então, a estampa pra baixo, o avesso pra cima. A gente posiciona a melhor forma de economizar o tecido. A gente pode colocar o quanto mais perto, quanto mais próximo um desenho do outro, melhor. Mais tecido sobra pra gente poder usar nas outras peças. E agora sim, a gente vai recortar bem rente aonde a gente riscou, tá? Cada peça do nosso risco, cada peça do nosso trabalho, nós vamos cortar bem próximo ao risco que a gente fez. Ó, vamos cortar bem em cima. Pode ir com calma. A tesoura tem que estar boa, tá? Pra ela não ir ficando aquelas mastigadas no tecido. A hora que a gente for casear ele não ficar todo desfiado. Ó, e a gente vai fazer assim com todas as peças, tá? Eu vou fazer assim com todas as peças, vou recortar todas e já volto pra montar com vocês. Bom, voltamos com as nossas peças todas cortadas, tá? Já montei o meu risco, pra gente ter o desenho inteiro, pra gente poder montar. Assim, tem gente que monta diretamente o desenho na toalha. Eu prefiro fazer desse jeito, tá? Que eu vou mostrar pra vocês, que eu acho mais fácil, tá? Mas cada um pode montar do jeito que quiser, do jeito que achar melhor. Mas eu vou ensinar vocês a montar o desenho fora da toalha, tá? O que a gente vai fazer? Por isso que eu disponibilizei o desenho inteiro, no tamanho real pra vocês, pra gente poder se basear no desenho. O que a gente vai fazer? A gente vai montar primeiro as partes que a gente vê que tá embaixo. Primeiro, a gente vai botar a touca, mas a gente não vai tirar esse papel, tá? Porque esse papel aqui, ó, ele é uma película, que a gente retira ele, pra gente poder colar, pra posicionar, pra gente bordar, tá? Ó, ele tem uma cola. Eu não vou tirar. Vocês só vão tirar esse papel quando vocês forem montar diretamente na toalha. Então, aqui, como eu não vou montar diretamente na toalha, eu vou deixar minha touca com o papel. A próxima coisa que eu vou colocar a bolinha do chapéu, mas como é que eu vou fazer pra montar ela? A bolinha eu vou tirar um pedacinho, mas só um pedacinho, também não vou destacar ela inteira. Pra quê? Pra mim poder encaixar ela na pontinha da touca. Ó, encaixei, ela já ficou grudada, mas as duas juntas, ó. O próximo que eu vou fazer, o rosto, porque o rosto tá embaixo, a gente vai posicionar essa parte do chapéu em cima, então, a gente vai deixar o rosto por baixo. O próximo que vem, o cabelo, o cabelinho dos dois lados. Então, eu vou descascar um pedacinho do cabelo também. Então, ó, tiro um pedacinho de um lado. Ó,
abrir a parte onde eu vou encostar no rosto. Posiciono ali, ó, em cima do risco, posiciono o rosto próximo ao cabelo, ó. E vou apertar para unir os dois. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Levanta um pouquinho a lateral. Ó, levantei um pouquinho a lateral. Vou deixar levantado um pouquinho, posicionar em cima do risco e encaixar a outra parte do rosto. Podemos ver que ficou posicionado bem certinho em cima do nosso risco. Então, o próximo que eu vou colocar, o bigode. Então, o bigode, eu vou descascar ele um pedacinho aqui na parte de cima, tá? A gente amassa um pouquinho para facilitar a retirada do papel. Tira um pedacinho, abre. Ó, segura, posiciona onde é o local do bigode e coloca o restante do rosto próximo e solta em cima para colar. A parte do rosto e o bigode já estão grudadinhos um no outro. Então, agora, falta a partezinha do chapéu e o nariz. O nariz, eu posso tirar toda a película de trás, todo o papel de trás. Eu já vou colocar ele diretamente sobre a minha peça, ó. Ele vai colar completamente em cima da peça. Então, aqui eu posso tirar todo o papel e já posicionar ele no lugar onde ele vai ficar. E agora, essa parte aqui, como ela vai ter que grudar lá em cima e aqui embaixo, também vou tirar todo o papel. Tirei todo o papel. Só que eu não vou apertar, porque a gente tem que lembrar que embaixo a gente tá com o nosso molde. Então, eu só vou posicionar ele e dar uma apertadinha aonde tá encostando nos dois tecidos, pra ele ficar grudado um no outro. Na parte de baixo, eu vou tá com essa parte aqui, ó, de cola aparecendo, aonde eu posso fixar o meu papel. Eu gosto de montar ele assim, porque eu posso deixar várias imagens já preparadas, ó. Posso deixar ela preparadinha, eu posso guardar ela. Se eu não quiser fazer hoje, amanhã, eu posso deixar ela, arquivar ela e usar quando eu quiser. Ela já vai estar uma imagem prontinha. A gente só vai precisar tirar o restante do papel e aplicar no tecido. Se eu aplicar diretamente no tecido, às vezes eu posso deixar a toalhinha lá parada por algum tempo, ele vai descolando. A gente vai ter que ir passando, colando de novo, assim. Ou se vocês não quiserem montar na hora, vocês já podem guardar e deixar ele prontinho para a hora que vocês quiserem usar, tá? Então, agora, chegou a hora de a gente colocar na toalha. Eu vou pegar a toalha pra gente aplicar agora a imagem na toalha. Então, voltei com a minha toalhinha, vou localizar o meio da toalha, vou posicionar a minha imagem, onde eu vou gostar mais dela, tá? Um pouquinho mais pra cima. Aqui, como eu botei o bordadinho em inglês, eu vou tentar tampar ele, tá? Pra não ficar aquele pedacinho ali aparecendo. E agora chegou a hora de a gente tirar todo o papel pra grudar a nossa imagem na toalha, pra começar a bordar. Aí, as mãozinhas, eu não tinha posicionado as mãos que vão ficar aqui embaixo do bigode, porque eu posso centralizar o rosto e colocar elas na posição que eu achar melhor, tá? Então, ó, eu não tinha tirado elas porque eu posso colar elas já diretamente na toalha. Então, ó, posicionei aonde eu quero a minha imagem. Então, agora sim, eu tiro o papel da minha primeira mão.
Ó, como eu já posicionei a cabeça do Papai Noel ali onde eu quero, coloco a mão por baixo do bigode. A mesma coisa a gente faz com a outra. Dobra um pedacinho, né? Pra ser mais fácil de tirar o papel. Posiciona a mão embaixo do outro bigode. Mas quem achar melhor passar as mãos primeiro, casear elas primeiro, pode fazer, tá? Porque ela vai ficar mais fácil, que vai ser uma imagem a menos de a gente estar trabalhando com a toalha e tendo que mexer nela toda para fazer o caseado, tá? Então, assim, daí fica a critério de vocês, tá? Eu vou fazer toda a peça primeiro, depois eu começo a casear. Mas quem já tem noção do caseado, tá? Pode já casear as mãozinhas para deixar elas prontinhas e depois aplicar a cabeça do Papai Noel em cima. Então, para aplicar ela, ó, retira os papéis, né? Vamos tirar todos os papéis, não pode esquecer de nenhum para fixar bem a imagem. Não esqueçam da bolinha aqui em cima. Ó, retirei todo o papel, ó. Ele tem cola por toda a imagem. Agora, a gente vai posicionar onde tava. Pressionar. E passar para fixar bem e começar o caseado. Outra vantagem que eu acho também de montar a imagem antes é essa, ó. Se você errou uma peça ou outra, tem que ficar tirando e reposicionando. Assim, se você não gostou da imagem toda, tira ela toda e pode arrumar ela inteira, ó. Assim eu acho mais fácil, mas cada um faz como achar melhor, tá? Agora, posicionada a imagem, a gente vai passar para fixar bem, pra gente poder casear. Pronto, passei bem. Agora, a gente vai pegar a linha, a agulha e vamos começar a casear. Eu vou usar para cada cor, a cor da linha, tá? Mas o patchwork é a critério de vocês. Cada um vai usar a cor que desejar para fazer o caseado, tá? Então, pra gente casear, a gente vai precisar de uma agulha com ponta, tá? Coloquei já a minha linha. E a gente vai começar a bordar pelas mãos. Tá? Ó, fiz um nó pequeno. Vou colocar o mais próximo que eu conseguir. Da cor de tecido que encontra na mão, tá? Vou puxar e coloco um pequeno pontinho pra frente pra gente lá embaixo conseguir arrematar. Ó, como eu fiz o meu nó bem pequeno, vou fazer uma laçada para arrematar a nossa linha. Novamente, eu coloco bem próximo da outra cor de tecido, puxo a minha agulha, e agora, a gente vai começar a casear. Como é que eu faço o caseado? Ó, acho um jeito de segurar o tecido que fique confortável na sua mão. Vou colocar minha agulha no tecido, ó, no tecido colorido. Vou espetar e sair bem rente aonde acaba o tecido, tá? Vou botar um pouquinho a agulha pra cima e vou fazer esse movimento com a minha linha, ó. Vou passar lá embaixo.
e vou puxar a agulha. Ó. Nosso primeiro pontinho ficou formado. De novo, eu sigo um pouquinho pra frente do meu tecido, espeto um pouquinho pra baixo e saio aonde termina o tecido. Coloco um pouquinho a agulha pra cima, passo a minha linha lá por trás e puxo, fazendo um caseado, ó. E assim a gente vai fazendo, ó. Sempre fazendo intervalos uniformes, entre um e outro, né? Do mesmo tamanho, procurando fazer mais ou menos do mesmo tamanho. Ó, coloca a linha lá por baixo. E puxa. De novo, segue um pouquinho pra frente. Espeta. Sai no tecido ali onde tá acabando. Sempre coloca a linha lá por trás onde a gente vai puxar. Nunca esqueçam de colocar ali, porque senão não vai formar o pontinho do caseado. Ó, e lembrando também que a hora que eu coloco a minha agulha aqui pra espetar nesse tecido, pra sair ali no acabamento do tecido, no corte, eu pego a parte de trás da toalha, pra ele fixar, pro bordado fixar na toalha, tá? Não pode esquecer de botar a agulha um pouquinho lá pra baixo e pegar na toalha também. Então, coloca um pouquinho pra frente, espeta e sai rente no final do tecido. Um pouquinho pra frente. Ó, a gente sempre vai fazendo isso. Ó, notem que eu não tô passando a minha linha por baixo da agulha, porque eu já tô segurando ela ali. Então, aqui eu só espeto no tecido, saio ali na pontinha do corte, e eu não tô colocando a minha linha lá por trás, ó, porque ela já tá posicionada pra sair lá, ó. Eu só puxo, ele já fica o pontinho formado. Então, a gente vai fazendo isso em todo o contorno do tecidinho cortado, né, que a gente aplicou, pra fixar ele na toalha. Ó, acho que deu bem pra entender como que a gente vai fazer o caseado, né? Aí, assim, vocês vão fazer por toda a toalha, em toda a peça, vocês vão fazer isso, tá? Ó, vão fazer isso por todo ao redor da mão, da outra mão. Aí, o próximo que vocês vão fazer pode ser o cabelinho. Aqui, como tem um tecido sobreposto, tá? Ele vai ficar um pouquinho mais duro. Mas nada muito difícil de a gente furar pra fazer o caseado, tá? Então, eu vou fazer assim, vou terminar essa mão e essa, e eu já volto pra gente começar a trabalhar nesse aqui pra mim mostrar pra vocês como que faz aqui, tá bom? Eu só voltei aqui pra mostrar pra vocês como que faz quando acaba a linha.
tá? Ó, minha linha acabou, eu tinha botado uma linha pequena, então, pra fazer a troca de linha, ó, fiz o meu último ponto e vou colocar... Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Ó, fiz o meu último ponto e vou colocar do ladinho aonde saiu o meu último ponto. E vou levar a minha agulha lá pra baixo, ó, arrematando o nosso último caseado. Aqui eu posso arrematar. Aqui eu vou arrematar normal. Como a gente tá na camada onde tem a barrinha, eu escondo o restinho da linha, passo entre um tecido e outro. Corto, coloco outra linha e começa da onde a gente parou. Ou seja, a gente vai colocar a nossa agulha para sair aqui nesse último ponto onde a gente colocou a nossa agulha para baixo. Ó. Ó, saiu bem aonde a gente colocou a nossa agulha para baixo, né? Ó, e a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer o nozinho lá embaixo. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho pro lado, pra gente poder levar nossa agulha lá embaixo pra fazer o arremate no nó. Ó, passo por dentro, arrematei pra começar de novo. Então, eu saio mais uma vez com a minha agulha nesse mesmo buraquinho. Puxei ela pra cima, ó. Dá uma olhadinha no nozinho se tá certinho lá embaixo. E é só continuar. A mesma coisa que a gente tava fazendo. Indo um pouquinho pra frente, espeta. Sai no finalzinho, puxa fazendo a laçadinha pra formar o caseado. E agora sim é só seguir até o final. Então, terminei todo o caseadinho das minhas duas mãos. E agora a gente vai começar na partezinha do cabelo, que é essa parte que fica de um lado do rosto e do outro. A gente vai começar do mesmo jeito que a gente começou na mão. Vou colocar a minha agulha, colocar um pouquinho pra frente. Vamos passar a laçadinha pra fazer um arremate. De novo, vamos colocar a agulha pra cima do tecido para dar início ao caseado. Um pouquinho pra frente, eu abraço o tecido que eu tô bordando e saio bem rente ao corte, né? Ali, ó. Não esquece de fazer a laçadinha, pra já sair o ponto do caseado pronto. E agora é só continuar como a gente fez na mão. Coloca um pouquinho pra frente, tenta abraçar o tecido e a toalha. Ó, minha linha já tá lá embaixo, é só puxar e já vai formar o caseado. Vou fazer aqui bem devagar para vocês verem. Ó, coloquei um pedacinho para baixo, saí rente ao corte do tecido. E a minha linha já tá lá embaixo da agulha. Puxei, formou o caseado.
Como eu falei, essa parte aqui tem um tecido sobreposto, né? Um tecido em cima do outro. Ele tá um pouquinho mais duro, mas, ó, nada tão difícil de colocar agulha. Sempre tentando fazer um compasso sempre igual, né? Mais próximo que a gente conseguir. Ficando os caseados todos do mesmo tamanho. A gente vai fazer até chegar nessa outra parte, nesse outro recorte, né? E dali a gente pode continuar fazendo caseado ao redor, ou a gente pode arrematar e começar a outra lateral do cabelo, tá? Ó, chegamos ao final, né? Ali, ó, encontrou o outro recorte. A gente pode virar, como eu falei, e continuar o bordado pra cá. Ou podemos arrematar e vamos continuar lá do outro lado. Eu vou continuar aqui pra vocês verem como é que seria. Ó, é só virar e continuar dessa parte pra frente, ó. Virei, né? E agora é só ir seguindo pela parte de cima da touquinha, ó. E assim, só ir seguindo até completar todo o caseado ao redor, tá? Aqui eu já adiantei, eu fiz a touca, mas eu não fiz essa parte na mão, tá? Essa parte eu fiz na máquina. Ó, quando a gente borda na mão, o avesso vai ficar todo pontilhadinho, como a gente foi pegando o bordado por cima. Na máquina, ele vai ficar assim, ó, tá? Então, assim, ó, a máquina, ele vai ficar esse tipo de ponto aqui, ó. Novamente, eu vou mostrar como fica o bordado à mão, tá? Essa é a diferença. Eu vou terminar agora o restinho, o bordado na máquina, para ser mais rápido, para me adiantar. E voltar para fazer o acabamento aqui com vocês, tá? Mas como vocês viram, tá? Não precisa ter máquina, pode fazer na mão, mas quem quer fazer um trabalho mais rápido, também pode fazer o bordadinho do patchwork na máquina. Eu vou terminar e já volto para fazer o acabamento com vocês. Voltei com a nossa toalhinha pronta, tá? Já terminei todo o caseado, como eu falei, eu fiz à mão e essa parte caseado à mão. E o restante, eu fiz o caseado na máquina, tá? Mas na peça pronta, que eu mostrei pra vocês, este aqui foi todo caseado à mão, ó. Todo feito à mão. Ó, vou mostrar mais de perto pra vocês verem. E agora, a gente vai fazer os acabamentos para dar profundidade e realçar o rostinho do Papai Noel. Então, a gente vai precisar de um pincel, as cores branco. Eu vou usar este marrom café, mas pode ser qualquer cor que se aproxime, pra gente escurecer um pouquinho o rosto. O rosa escuro pra gente fazer a bochecha e o preto pra gente dar profundidade no cabelinho. E aqui embaixo da barbinha, ó, como a gente fez nesse. Vamos deixar aqui pra gente ver. Primeira coisa que a gente vai fazer é com marrom café. A gente sempre, pra fazer essa luz, a gente vai trabalhar com uma luz seca, tá? A gente vai molhar o nosso pincel,
tá? Então, não precisa molhar de um lado só, pode molhar bem ele, a pontinha. Só que o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que limpar bem o pincel. A gente vai trabalhar com o pincel só sujo, com a menor quantidade que a gente conseguir, tá? Então, a gente vai esfregar bem o nosso pincel mesmo, tá? Porque aqui, ó, e ainda quando é uma cor escura, a gente tem que limpar mais ainda, porque essa parte aqui eu até deixei um pouquinho demais no pincel, tá? Então, ó, só com uma sujeirinha do pincel, a gente vai esfregando nas laterais para dar profundidade no rostinho do Papai Noel. Ó, da onde eu limpei o meu pincel, eu vou esfregar ele de novo, ó. Já é o suficiente para ir pegando um pouquinho de tinta, para ir dando essa escurecidinha no rosto. Se a gente vê que não tá dando mais, a gente bota mais um pouquinho, mas limpa bem o pincel. Todo ao redor do rosto, a gente vai dar uma escurecidinha. Não preciso lavar o pincel, tá? Porque como ele tá bem sequinho, a gente limpou bem ele. Não tem necessidade de limpar, de lavar. Agora, com a cor rosa, molhei também a ponta do pincel. Vou limpar bem. E também com ele sujo, vou passar na pontinha do nariz, ó. De novo, volto ali onde eu limpei, limpo mais e faço a bochecha. Começa com pincel leve, vai apertando para ver a quantidade de tinta que vai saindo. Molha de novo, você vê que não pegou mais. Embaixo do nariz também dá uma passadinha de leve, bem pouquinho. Concentra mais o rosinha em cima. E agora, com o preto, é o que eu falei, vai ter que limpar bem o pincel. Pra não correr o risco de escurecer demais. Então, aqui, ó, o preto a gente vai trabalhar embaixo do chapéuzinho, aqui nessa parte do cabelinho, e nessa parte onde encosta o bigode também, na parte do cabelinho. Do outro lado, a mesma coisa. Em cima, perto do chapéu, e embaixo, perto do bigode. E um pouquinho embaixo do nariz. E pronto, tá feito os acabamentos do Papai Noel. Agora é só fazer o olho. O olho é só vocês medirem uma distância que vocês achem que tá bom entre um olho e o outro. E vamos fazer duas bolinhas. Aqui vocês podem pintar diretamente com a tinta de tecido ou usar aquela canetinha que eu já falei pra vocês em outros vídeos, que é aquela caneta para tecido, que ela é mais firme de a gente trabalhar. É só contornar e preencher.
Tá pronto o olhinho do nosso Papai Noel. Para fazer aquele pinguinho de luz, é só vocês usarem o cabinho do pincel, pegar um pouquinho de branco com o cabinho do pincel e pingar uma gotinha em cada olho para fazer aquele pontinho de luz. O nosso primeiro Papai Noel tá pronto. Como eu falei para vocês, quem quiser fazer o acabamento em stencil, tá? Para dar uma profundidade maior, para realçar mais o Papai Noel, vocês podem estar usando um stencil com modelos natalinos, ou com aqueles floquinhos, ou somente fazer um sombreado ao redor, tá? Como eu mostrei na outra amostra. Agora, a gente vai fazer o patchwork com o termocolante definitivo. Eu não fiz um com o outro simultaneamente, porque assim, quem quiser só seguir com o termocolante definitivo, é só avançar o vídeo e começar a assistir agora, tá bom? Então, este foi o que a gente trabalhou com o termocolante definitivo. Como eu mostrei antes, ele não tem o caseado, ele não tem a necessidade de fazer o caseado. E nesse aqui, como eu falei antes, eu optei por fazer o sombreado e usei um stencil com motivo natalino. Então, o termocolante definitivo, ele é assim, ó. Ele não vai ter aquelas bolinhas que eu mostrei no outro. Ele vai ser assim, ó. Pra vocês saberem aonde é o lado que vai colar no tecido, vocês vão ter que puxar um pedacinho dele. Ó, ele vai ser assim. Um lado vai ser uma película, tipo um plástico, e esse lado vai ser o papel, aonde a gente vai passar o ferro depois. A diferença desse termocolante para o outro é que esse aqui nós vamos ter que riscar na parte da cola. Naquele outro que a gente tem que casear, a gente riscou na parte do papel, né? Então, esse aqui a gente vai ter que riscar na parte da cola. E como a gente vai riscar na parte da cola, a única coisa que a gente não vai poder riscar por cima aqui vai ser o chapéu. Porque como a gente vai riscar na parte da cola, ele não vai ficar quando a gente virar a parte espelhada, tá? No caso, ele vai ficar o chapéu do outro lado. Ele vai ficar o chapéu virado para esse lado. Se a gente quiser fazer ele igual esse aqui, então, a gente vai ou ter que usar esse molde e a gente riscar o outro lado, ou então usar diretamente o molde que a gente usou para montar ele. Mas o chapéu vai ser o único que a gente vai precisar riscar por aqui, porque as outras partes não interferem, tá? São iguais, então as outras partes a gente pode riscar pelo mesmo molde que vocês imprimirem, tá? Então, lembrando que só o chapéu a gente precisa riscar pelo molde que a gente vai usar para montar a nossa imagem. Então, ó, confirmando mais uma vez, ó, a película, eu vou riscar pela película. Eu já vou dizer pra vocês por que tem que riscar esse termocolante definitivo pela película. E aqui, ó, a gente ultrapassa um pouquinho pra cima da bolinha. E um pouquinho pra baixo dessa partezinha branca, ó. Onde eu vou recortar é um pouquinho pra baixo da parte branca, pra ele ficar encaixado por baixo daquela parte ali. O restante, como eu falei, pode riscar pelo nosso molde. Aí,
vocês vão encaixando de acordo com como vocês vão conseguindo economizar o termocolante. Ó, lembrando que a parte do rosto tem que riscar fora da touca. E a partezinha de cima do chapéu tá lá junto com o nosso molde. Tá lá junto com o molde pronto que a gente vai usar para montar a imagem. Como a gente fez no outro, a gente vai desmembrar as partes. Também deixando uma margem, para depois a gente recortar no tecido. E agora, a gente vai separar as cores, tá? O vermelho, cor de pele, este branco, branco. E o verde. Agora, a gente vai colar no tecido. A gente coloca de novo um tecido embaixo. Primeiro que a gente vai colar a touca. A regrinha para colar é a mesma que a outra, tá? Colamos do lado avesso do tecido se ele tiver estampa. Só que agora, a gente vai colar como? Lembrando que a gente riscou na parte da película, na parte que vai colar, né? Ó, riscamos na película. Aí, a gente vai virar essa parte pra baixo. Ó, viramos essa parte pra baixo. E o jeito de colar esse termocolante aqui, ele é diferente do outro também. Ó, com o ferro já quente, o que a gente vai fazer, ó? Sem vapor, lembrando, né? A gente vai só passar em cima dele, ele já tá colado. Ó. E, ó, o importante de ter um tecido embaixo é isso, ó. E esse aqui, principalmente, porque esse aqui, depois que ele cola, ele fixa e não sai mais. Pode acontecer de vocês perderem a toalha que tiver embaixo ou um pano que vocês tiverem embaixo. Então, por isso, a gente usa um pano que a gente não vai usar mais. Tá? E por que a gente riscou na película? Porque se a gente riscar ele por cima, ele vai sair e não vai grudar mais. Porque essa película aqui, ó, ele não é adesivo igual o outro. Então, a gente vai riscar na película, porque a hora que a gente estiver cortando e correr o risco de sair, a gente vai perder o risco da nossa imagem, tá? Agora, pro rosto, eu vou usar aquele pedacinho que eu deixei do outro. Passada bem rápida. No nariz também. A gente usa essa passada bem rápida, porque quando a gente passa o ferro aqui, ele vai esquentar a cola, tá? Ó, ele vai esquentar a cola e grudar no tecido. E a gente não pode deixar o ferro muito tempo aqui em cima, porque senão vai queimar a nossa cola. E quando a gente for passar para ficar definitivo no tecido, ela não vai mais colar. Então, a gente deixa mais tempo quando a gente for colocar no tecido, tá? Quando a gente for passar para a peça, do que para passar aqui. Aqui, ó, é uma leve passada, ela já gruda e já fixa no tecido, tá? Então, por isso, a gente não deixa muito tempo
o ferro quando a gente estiver passando o termocolante para o tecido que a gente vai recortar. Mesma coisa com as outras peças. O branco já tá aqui, eu já passei. E agora, é só recortar. É só recortar bem em cima, agora é bem em cima. Onde a gente fez o risco. Esse termocolante, ele só não vai dar de riscar na película para deixar para recortar depois assim, sem o papel, quando a cor do tecido for preta. Aí, quando a cor do tecido for preta, vocês vão, ou azul marinho, né? Uma cor que não dê de ver depois que tira o papel, aí vocês vão ter que riscar por cima do papel e cuidar um pouquinho na hora de recortar, para ele não sair e vocês perderem o risco do desenho, tá? Eu vou cortar esse aqui com o papel para vocês verem. Não quer dizer que ele vá soltar toda vez que vocês forem cortar, tá? Mas já para garantir, a gente já risca na película para não perder o risco do desenho. E outra coisa importante, quando vocês riscarem cores claras, vocês têm que sempre tirar na hora de recortar a caneta que vocês riscaram. Eu vou mostrar no próximo desenho aqui para vocês verem. Ó, vocês têm que tirar toda a caneta que vocês riscaram, porque como a gente passou para película, ela vai ficar aqui. E se vocês deixarem aqui, corre o risco de a hora de vocês passarem, a caneta que vocês riscaram ficar aparecendo, tá? E daí isso vai ficar feio no desenho. Então, quando a gente risca na película, ali na cola, né? A gente tem que tentar tirar toda a caneta que a gente colocou ali. Ou seja, cortar por dentro do risco, ó. Ó, cortei todo por dentro do risco. A caneta que eu risquei ficou toda na parte que eu recortei, tá? Mas como eu falei, não é sempre que vai acontecer. Se vocês gostarem mais de riscar por cima do papel, pode riscar por cima do papel. Só na hora de cortar, vocês têm que tomar um cuidado para não sair o papel e vocês não verem mais aonde vocês riscaram, tá? Eu vou cortar as outras peças aqui e já volto pra gente montar. Pronto, já recortei todas as peças, agora a gente vai montar o nosso Papai Noel. Como é que a gente monta esse? Como eu falei pra vocês, ele não tem um adesivo igual ao outro, tá? Então, a gente vai montar ele assim. Vamos usar também o nosso molde. A primeira peça que a gente vai colocar o rosto, mas esse aqui eu vou sempre usar o papel dele embaixo, tá? Eu retirei aqui, mas não, nada impede de colocar, ó, eu tirei pra vocês verem. Ó, coloquei ele ali embaixo, posicionei, e agora, os próximos que eu vou colocar vai ser o cabelo de um lado e o cabelo do outro lado. Ó, posicionei.
passei um pouquinho pra cima do rosto de um lado e um pouquinho do outro. Esse, como não tem o adesivo pra ele fixar, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a ponta do meu ferro de passar. Tá? Eu vou pegar a ponta do ferro de passar e vou segurar um pouquinho ali, ó. Só um biquinho. Ele vai ficar todo solto e grudar só o biquinho que a gente encostou. A mesma coisa do outro lado. Posicionei. Vou escolher um pedacinho ali, ó. Só a pontinha. Segurou um pouquinho, já pode soltar que ele já vai ficar fixo. Por que que a gente faz só com a pontinha? Ó, deixei o papel embaixo para ele não esquentar essa parte, né? Pra não grudar no papel. Por que que a gente faz só aquele pontinho? Porque se eu tiver que arrumar a posição, eu vou poder puxar ele e ele vai soltar, tá? Então, ó, se eu errei, é só puxar, ele solta facilmente. Então, por isso, ó, mais uma vez, eu vou ali, encosto e tiro. Não deixo muito tempo também, pra ele não grudar bastante, ó. Ele grudou só o suficiente pra ele não cair e a gente não perder o desenho. Agora, coloco a minha touca lá. Vou pegar o papel dela e colocar embaixo, né? Pra não grudar no papel. Ó, posicionei. Venho com a parte branca lá de cima. E faço a mesma coisa, ó. Vejo se tá mais ou menos centralizado onde eu quero. Ó, fechou, mesma coisa. Venho com meu ferro, encosto num ladinho, encosto em outro. E aonde uma peça tá emendando na outra, eu dou uma seguradinha com o bico do ferro, ó. Puxei, fixou, eu já não perco a imagem, ó. E a mesma coisa, se eu errei, tá só aquela partezinha grudada, eu posso puxar e arrumar. Mesma coisa, a bolinha do chapéu. Vou onde uma parte encosta na outra, clico o biquinho do ferro, já fixou. Agora o bigode. Posicionou, segura, aperta de um ladinho, aperta de outro. Ó, já grudou também. E a mesma coisa com o nariz. Posiciona o nariz aonde quer, aonde ele vai ficar. E também dá uma apertadinha e solta. Ó, já grudou, é só aplicar na toalha. Ó, agora, preparada a toalha, a gente vai aplicar o nosso Papai Noel com o termocolante definitivo. Já dividi o meio certinho. Agora, eu já vou posicionar as mãos. Bem aonde eu quero. Feito, a gente viu, ó, tá tudo certinho aonde eu quero. Eu posso já passar ele. Lembrando mais uma vez que o ferro é sem vapor, tá? Ó, colocou ele, posicionou, o que que eu vou fazer? Segurar o ferro em cima,
Não precisa ficar passando, tá? É segurar mesmo o ferro em cima, durante uns 10 segundos. Ó, segurou uns 10 segundinhos, troca a posição. Vai para outro lugar. Passou o tempo, posiciona em outro lugar, segura. Deu tempo, vai em outro lugar. Segura. Deu tempo, vai em outro lugar e segura. Aqui, a gente tem o nosso bordado, tá? Querendo ou não, o ferro vai ficar, ó, o ferro vai ficar meio levantado por causa desse bordado. A gente vai dar uma reforçada nessa parte, tá? Onde fica esse bordado aqui. Quando o tecido é só reto, só aqui, não tem mais necessidade, ele já colou. É só quando acontece de ter alguma coisa, alguma elevação, que o ferro não prensa bem, tá? Então, aqui a gente vai com o ferro meio de lado, que pegue até perto do bordado aqui, ó. Vamos fixar ele meio de lado. Vamos firmar ele meio de lado. E a gente vem do outro lado, da parte de baixo, e faz a mesma coisa. Aqui agora, meio viradinho pra cima, a parte de cima. Ó, vocês podem ver que até apareceu um pouquinho da fita, ó. E a gente faz a mesma coisa com as duas mãozinhas, ó. Ali próximo da fita, a gente segura um pouquinho mais de um ladinho, vai lá em cima, segura, e passa um pouquinho do outro ladinho. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Virar a toalha do avesso. E também dar uma fixada por toda a peça. Pode segurar uns 5 segundinhos em cada parte. E ela já fica pronta pra gente fazer o acabamento e finalizar a peça. O patchwork com termocolante definitivo fica assim. Então, ele não precisa casear e ele fixa bem, ó. Ele não vai sair, tá? Vocês podem arranhar, pode tentar puxar ele. Se fizer o tempo certinho, como eu falei pra vocês,
deixando os 10 segundinhos certinho e antes, quando for passar, não queimar toda a cola, ele vai fixar bem e vai ficar bem preso no tecido, ele não sai, tá? Ele é bem bom para quem quer economizar tempo de casear, ele também fica um patchwork bem bonito. Agora, a gente vai fazer o acabamento que a gente fez no outro com a tinta de tecido e nesse eu vou aplicar o stencil para vocês verem como eu fiz no outro também. Então, agora a gente vai fazer o acabamento. As cores que a gente vai usar vai ser as mesmas cores que a gente usou no outro, tá? Então, eu vou começar com o marrom café. Lembrando que eu terminei o outro com a tinta preta, aí após o uso eu lavei bem meu pincel, sequei bem. E agora sim a gente vai começar com o marrom. Molhei o pincel, limpei bem, deixei só saindo, ó, o mínimo possível do pincel e venho fazendo as sombras no Papai Noel, ó, em todo o contorno do rosto do Papai Noel. Limpa bem, vem com o pincel de leve, vai apertando conforme vocês vão vendo que vai saindo a tinta do pincel, tá? E agora, com a cor rosa, para fazer o nariz. As bochechas. Um pouquinho embaixo, né? Ó, achando que tá bom, já pode trocar pra cor preta. Como eu falei, o preto a gente tem que cuidar para não escurecer demais. Vai com o pincel bem de leve. Embaixo do nariz. E agora é só fazer o olho. Marcamos mais ou menos onde a gente vai fazer o olho. Risca 2 bolinhas. E completa com a caneta. Ou com a própria tinta, né? Novamente, né, para fazer aquele pontinho de luz, a gente usa uma gotinha com o cabinho do pincel de branco. E agora a gente vai trabalhar no stencil. Então, antes de fazer o stencil, a gente vai fazer um fundo, tá?
vou usar o mesmo stencil que eu usei na outra toalha. E a cor que eu vou usar para fazer o fundo vai ser a mesma que a gente usou no rosto, tá? Então, com o pincel pituá ou uma brochinha ou um pincel maior, a gente vai molhar o pincel. Limpar também bem num paninho, tá? Ó, pode ver que eu deixei aqui um excesso de tinta no paninho, que depois eu vou usando ele mesmo. E a gente vai cuidar na parte onde a gente vai passar próximo do branco, para não pegar em cima do branco, tá? Lembrando também que eu botei uma tábua de pintar embaixo, tá? Para fixar melhor a toalha a hora de a gente passar o fundo, a hora de a gente passar o pincel. Então, ó, cuidando, a gente vai passando bem devagar, de leve. Vai vendo o tanto que o pincel vai liberando de tinta, né? Vai soltando a tinta. Aí, com um movimento circular, a gente vai fazendo ao redor do nosso Papai Noel. Cuida também na parte onde vai pegar o bordado inglês aqui, o bordadinho de fita. Vai bem de leve, vai vendo como o pincel vai saindo a tinta. Ó, e ali onde eu deixei aquele excesso de tinta, eu vou esfregando meu pincel, para ir pegando um pouquinho mais de tinta. Vai indo devagar para ver como que ele vai pegando. Aqui onde o tecido é mais escuro, eu não preciso cuidar tanto, para ele não ir em cima do tecido, porque como a gente tá com o pincel só sujo bem pouquinho e indo bem de leve, ele não vai alterar a cor. A gente só tem que cuidar nas partes ali onde é branco, tá? Ó, onde é branco a gente vai dando uma cuidadinha para não ir em cima da parte branca, para não sujar. Aí, agora a gente vai pegar o stencil, coloco, posiciono onde eu quiser, onde eu achar melhor, tá? Aí, com o pincel, a mesma coisa, eu vou botar tinta, tirar o excesso, segura bem o stencil e vai passando aonde tem os desenhos. Só que aqui a gente tem que cuidar, que a gente pode ver aqui, ó, onde fica o desenho embaixo, a gente não esfrega o pincel aonde vai pegar o desenho. A gente só passa bem aonde tá só a toalha aparecendo, ó. Chegou próximo da toalha, passa só onde a toalha tá aparecendo, para não marcar o desenho. Segura bem firme, sempre o stencil para ele não mexer. Tirando, ele fica só os desenhos. Aí, a gente posiciona um pouquinho pra frente. E também aqui, ó, vai ter desenho aqui embaixo, vai encontrar o que a gente já tinha feito. Então, ali a gente não passa. Onde a gente vê que tem desenhos que a gente já fez embaixo, a gente não passa o nosso pincel ali. A gente só vai passar onde a gente não vê que tem os desenhos embaixo já.
E a mesma coisa do outro lado. Vou terminar e a gente já volta pra mostrar pra vocês como ficou. Ó, com o stencil ele vai ficando assim. Então, voltei com ela toda pronta, ela agora está terminada, ela ficou assim. Vou mostrar pra vocês a que eu tinha mostrado antes. Ó, a outra foi o que a gente fez com o patchwork, com o caseado, tá? Lembrando que aqui eu usei a máquina, e a gente fez essa parte na mão, tá? E essa outra foi a que eu também tinha mostrado antes, e essa eu fiz ela todo o bordado na mão. E essa eu optei por não fazer o stencil e o fundo, tá? Então, aqui vocês podem usar a criatividade de vocês. Vocês podem estar usando outros stencils no fundo. Aí, fica a critério de vocês. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima!